Vamos novamente abrir a palavra do Senhor no livro de Daniel, novamente, agora no seu capítulo 4. Capítulo 4, versos 34 a 35. Diz assim a palavra do Senhor: Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei aos que vivem para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Assim como os irmãos estão, vamos orar novamente. Senhor nosso Deus e grandioso Pai, gratos somos pelas nossas vidas, porque estamos aqui para aprender a Tua Palavra. Usa, meu Pai, como instrumento nas Tuas mãos. Faz, meu Pai, entender um pouquinho da porção da Tua Palavra. Que o Senhor possa nos orientar nesta noite e todos juntos, ó Pai, neste estudo bíblico, podemos, ó Pai, e possamos entender aquilo que o Senhor tem guardado para nós desde a eternidade, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus é que nós agradecemos e oramos. Bem, irmãos, o livro de Daniel, esse estudo bíblico, ou melhor dizendo, é um estudo de uma continuação que eu e o Caio, o seminarista Caio, nós fizemos aqui na igreja há um ano atrás exatamente. E nós tínhamos por pretensão darmos continuidade àquele estudo bíblico sobre o livro de Daniel. Naquela ocasião, nós havíamos falado das visões do profeta Daniel, das visões que Daniel tinha no cativeiro, na Babilônia, um panorama histórico geral do livro de Daniel. Lembro-me bem que eu fiquei com o capítulo 13 de Daniel naquela época e o Caio ficou com os demais capítulos subsequentes. Mas, infelizmente, por alguns motivos, não conseguimos dar continuidade com os jovens para fazer isso. Então, me lembrando, depois que nosso presbítero Fabiano me alertou que eu tinha hoje um estudo bíblico, eu não tinha visto o boletim ainda, e ele falou: você viu que você está escalado para o estudo no dia 30. Eu falei que eu não tinha visto. Bem, eu falei, eu já tenho alguma coisa preparado para este momento. E, não dando sequência, peguei os capítulos primeiro para nós estudarmos Daniel. Só para os irmãos observarem, este período babilônico é um panorama histórico-político da nação de Judá. Naquele momento, Daniel estava sendo levado a cativeiro pelo rei Nabucodonosor, que tinha conquistado Judá. E como ele tinha conquistado Judá? Primeiro vamos dar um panorama. Os assírios e os egípcios estavam em confronto naquele momento por poder. Consequentemente, enfraquecidos, Nabucodonosor, rei da Babilônia, dominou toda a região, inclusive os assírios. E os egípcios voltaram à sua terra e o rei sitiou Jerusalém, como propriamente diz em Daniel,
Feito isso, tomou Judá como cativo. Na sequência, podemos ver no livro de Daniel duas principais partes. Ou seja, o livro é dividido do capítulo 1 ao 6, ele foi produzido em aramaico. Do capítulo 7 ao 12, ele foi produzido em hebraico. Nós podemos observar lá, se os irmãos quiserem conferir, Daniel capítulo 1, verso 21, o que diz? Ele diz que Daniel viveu desde o rei Josias até o rei Ciro. Ou seja, mais ou menos entre os anos 605 a 535 a.C. Para nós compreendermos o livro de Daniel, os estudiosos dizem que esse livro é um livro apocalíptico, ou seja, um livro de Apocalipse do Antigo Testamento. Porque lá vai dizer sobre as estátuas, sobre os animais, fazendo referências às profecias que deverão acontecer nos finais dos tempos. Mas esse não é o nosso estudo, não é a nossa intenção nesta noite falar sobre a escatologia, ou seja, falar do que deve acontecer e do que provavelmente acontecerá, ou melhor, irá acontecer, porque a palavra de Deus não mente jamais. De um modo geral, ele acontecerá. Podemos nós não entendermos, podemos nós não divisarmos, podemos nós não estarmos vendo de tal forma o que está acontecendo. Mas, se nós entendermos toda a cronologia bíblica, nós já sabemos que muitas profecias já aconteceram e muitas profecias irão ainda acontecer. Até quando? Pergunto aos irmãos. Até quando isso acontecerá? Algum irmão pode responder? Até a volta de Cristo. Porque ali cessará tudo. Todas as profecias e tudo que foi dito cessará naquele momento na volta de Cristo. Em Apocalipse lá vai dizer o que acontecerá no último dia e nos últimos dias. Os selos, as aberturas, enfim, naquele dia que acontecerá isso. Mas para nós entendermos um pouco a escatologia bíblica, nós vamos entender o que é escatologia. Os irmãos já... Não vale o pastor falar. Só o pastor está proibido de falar o que é escatologia. Algum irmão se arrisca? Doutrina das últimas coisas. Ou seja, é a doutrina daquilo que irá acontecer. Ou seja, escatologia é exatamente o que nós falamos. É a coisa que irá acontecer nos últimos tempos. E por que eu estou dizendo tudo isso? Nos últimos dias do nosso reinado, ou daquilo que nós passaremos na terra, não sei se será amanhã, se será daqui 10 anos, daqui 100 anos, ou daqui 1000 anos. Por que isso? Porque para nós temos uma ideia cronológica, ou seja, o cronos dos homens. Temos um início, quando nascemos, ou pelo menos quando nossos pais nos formaram, né, ou quando Deus nos formou no ventre da nossa mãe. Está lá em Salmo 139, diz que o Senhor nos conhecia quando ainda era informe, e até o nosso fim. Mas Deus não tem esse cronos, ou seja, Deus, ele é eterno. Antes, agora e depois, ele será eterno. Para nós observarmos o quanto Deus nos traz a alusão do Daniel, no Novo Testamento, alguém que puder ver aí, em Mateus 24:15, fala sobre Daniel, para nós observarmos o quanto a Bíblia é atual.
Alguém viu? Alguém já achou? Mateus, capítulo 24, verso 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda. O que ele está querendo dizer aqui? Quem disse isso? Quem falou essas palavras? O próprio Jesus. Ou seja, Jesus referindo-se a Daniel, 500 anos depois do profeta Daniel, dizendo o que Daniel tinha dito em seu livro, ou seja, naquele livro apocalíptico do Antigo Testamento. Nesses dias que nós estamos vivendo, por que eu trouxe essa informação aos irmãos? O que esse capítulo 1 de Daniel tem a nos dizer, tem a nos falar do capítulo 1? Voltamos lá a ele no capítulo 1 de Daniel. Esse capítulo, ele vai dizer algumas coisas para nós. Primeiro, quem tomou a Babilônia? Quem estava no comando da Babilônia? Nabucodonosor. Em seu capítulo 2, diz o seguinte, no início do capítulo 2, o que diz? Vamos ler, capítulo 1, verso 2. E o Senhor lhe entregou nas mãos de Jeoaquim. Quem entregou nas mãos? O Senhor. Não foi Nabucodonosor que tomou a Babilônia. Não foi Nabucodonosor que pegou Jerusalém, tomou Jerusalém, sitiou Jerusalém. Foi o Senhor que o deu. Foi o Senhor que o entregou. Então, quem faz as coisas? Foi Nabucodonosor que fez? Não, foi o Senhor. Capítulo 2 lá. No primeiro, vamos ler o primeiro. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sitiou, ele somente sitiou. Ele não tomou, não está dizendo que ele tomou a Jerusalém. Aí no versículo 2 já diz o seguinte: e o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim. Ou seja, o rei de Judá, Jeoaquim, foi entregue na mão de Nabucodonosor. Por quem? Pelo Senhor. Mas então aí podemos dizer que o Senhor é mau? Porque entregou Jeoaquim na mão de Nabucodonosor? Vamos continuar estudando. Não é que Deus é mau. Deus transforma o mal em bem. Por que Deus fez isso? Porque o povo estava longe da presença de Deus. Porque o povo estava distante de Deus. Porque o povo não queria a aproximação de Deus. Por isso Deus o entregou. Entregou Joaquim na mão de Nabucodonosor. E aí nós continuamos lendo. Porque a nossa intenção é falar sobre o que Daniel fazia. E por que Daniel, Misael e Abednego eram meninos bonitos. Vamos ver aqui. Jovens sem defeito, verso 4. Jovens sem defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciências, versado no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei. Vamos traduzir um pouquinho esse verso. Eram jovens, não eram velhos. Por que não eram velhos? O pastor conhece a história. Os velhos eram mortos, decapitados, porque pouco servia naquele tempo. Então os jovens
estavam sendo levados para a Babilônia para fazer o quê? Para servir na casa do rei. Eles eram jovens que estavam saindo da sua parentela, do seu reinado, daquele do rei Joaquim, indo para um rei distante, em outra terra que não era do seu conhecimento. A pergunta que eu faço aos irmãos, quando nós mudamos de casa, mudamos de emprego, vamos para uma faculdade, fazemos algo diferente, isso não nos causa um frio no estômago? Imagine Daniel como ele estava. Eram jovens, lembre-se disso, de boa aparência, sem defeito. Por que a palavra de Deus diz que ele era sem defeito? Porque eram jovens robustos. E ainda acrescenta mais coisa, eram instruídos em sabedoria, doutos em ciência, versados em conhecimento. Ou seja, não eram qualquer jovens. Não eram qualquer jovens daquele tempo. Eram jovens que eram espertos. Podemos dizer que, traduzindo para os nossos dias, eram jovens universitários, eram jovens que tinham conhecimento, eram jovens cientistas, ou eram jovens que conhecia acima da grande maioria. E aí no verso 9, diz que Deus fez o quê? Concedeu a Daniel misericórdia, compreensão da parte do chefe do Oni. Quem concedeu? É Daniel, que foi lá e achou graça na frente da chefe dos eunucos? Quem foi? Deus que concedeu. Então a gente pode observar que todo o livro de Daniel, ele informa que Deus é quem concede, é que Deus é que dá, é Deus que promove, é Deus que concede. Continuemos aqui. Interessante observar, né, que o fato de serem jovens, no pensamento de Nabucodonosor, além deles reunir as qualidades e competências necessárias, é que talvez eles fossem mais fáceis de serem manipulados, doutrinados, né, e trabalhados na ideologia e na cultura dos caldeus. Então, a percepção de Nabucodonosor ao levá-los era essa, de que eles poderiam ser treinados, poderiam ser doutrinados, e eles poderiam ali assimilar a cultura dos caldeus. Então, era pelo menos a pretensão, né? Pastor, leu o meu pensamento aqui porque está na sequência. Nós temos, eu fiz três incursões aqui no nosso estudo. Quem entregou Judá a Nabucodonosor? Nós já observamos que foi Deus. Trazer alguns ensinamentos de Deus e afirmar que os ensinam até o final do mundo. Quem traz esse ensinamento? Deus. Deus nos traz. E a lavagem cerebral de jovens especiais, colocava esses jovens para fazer o quê? A mudança. Provavelmente eram jovens, como disse, intelectuais, jovens espertos, estavam levando os jovens para fazer o quê? Mudar a cabeça dos jovens. Fazer com que os jovens, eles entendessem fizesse com que esses jovens compreendessem por quanto tempo. Os irmãos, nós lemos a palavra de Deus, e quanto tempo eles deveriam estar estudando a língua dos caldeus, os ensinamentos de caldeus dos lados dos babilônicos. Quanto tempo? 3 anos. 3 anos. 3 anos eles ficariam estudando no palácio, comendo, pelo menos era a princípio, comendo das finas iguarias do rei, fazendo aquilo que o rei
pertencia ao rei, ou seja, iguarias, vinho, as coisas do rei. Agora a pergunta que eu faço aos jovens que estão aqui hoje: se hoje chegassem a vocês e levassem vocês para outro país e dessem a vocês por 3 anos, vocês não precisassem trabalhar, só iriam estudar, só iriam trabalhar, e além de trabalhar, vocês teriam o melhor desta vida. Vamos pensar, porque nós sempre entendemos que o melhor dessa vida é carro, riqueza, roupa, iPhone 16, né? Então, o que vocês fariam? E é isso que Daniel está fazendo. É isso que Nabucodonosor está fazendo com Daniel. Ele está oferecendo roupa, ele não teria que trabalhar. Está oferecendo comida, está oferecendo um iPhone 16 aqui para Daniel, podemos traduzir nesses dias atuais, oferecendo casa, oferecendo um chofer para Daniel e os seus amigos, não só para Daniel, os seus amigos também. É isso que ele estava oferecendo. O que nós faríamos como pais, em primeiro lugar? Será que não ficaríamos honrados com isso? E vocês, jovens, o que fariam? Não fariam, não ficariam? Imagine que vocês fossem quais as universidades melhores do mundo? Oxford, Harvard. Vocês fossem levados para Harvard hoje, para os Estados Unidos, ganhasse $10.000 por mês, só para estudar, só para ficar em Harvard, e desse a melhor iguaria que vocês teriam naquele momento, aprendendo o inglês. Ou seja, não é só falar inglês, aprendendo o inglês, né, com seus dialetos, suas culturas. Agora a pergunta é: isso é bom? Essa é a pergunta aqui. E o que Daniel fez? Deus concedeu Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Ou seja, Daniel fez uma proposta a ele, uma contraproposta, porque eles já tinham uma proposta. Qual era a proposta deles? Comer da iguaria do rei, beber do vinho do rei, do mais fino da iguaria do rei. E Daniel fez uma contraproposta. E por que Daniel fez essa contraproposta? Que as comidas do rei, antes de serem oferecidas ao rei, eram oferecidas aos ídolos, né? Eram consagradas aos ídolos e depois eram trazidas ao rei e, por via de consequência, aos prisioneiros, né, a quem ele estava instruindo. Então a questão é que a comida era antes consagrada aos ídolos. Ou seja, a comida tinha uma, como podemos dizer, tinha uma função diferente do que o Daniel queria. Não era só para alimentar, mas antes de tudo era oferecido a ídolos que eram Baal, ídolos dos deuses babilônicos. Não era simplesmente uma comida que estava diante dele. Não era simplesmente uma comida que estava para satisfazer somente a sua plenitude física, mas sim, principalmente, estavam querendo mudar a sua espiritualidade. Por quê? Aqui não tem os ritos, né, de como a comida era feita, de que forma a comida era feita, mas nós sabemos que a comida era, como disse o pastor, eram oferecidas a ídolos, principalmente antes. Ou seja, tinha um ritual para ser feita essa comida. Agora a pergunta, lá no capítulo, quero que os irmãos vamos até o capítulo 2, verso 20, 21 e 22. Leiamos juntos lá também. Daniel 2, capítulo 20, 21 e 22. Versículo. Perdão. Capítulo 2, verso 20, 21 e 22. Disse Daniel:
Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendidos, e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. O que Daniel está dizendo aqui? Que a sabedoria estava nele? Estava nos seus braços, nas suas mãos? Não, ele está dizendo que quem Deus, é Deus que dá, é o Deus da eternidade, porque dele é a sabedoria, dele é o poder. Ou seja, não estava atribuindo em si, como eu disse antes, Daniel não quis se engrandecer, ou porque nós vemos lá no capítulo 1 que ele era douto em sabedoria, conhecimento da cultura do seu país, e estavam introduzindo ele numa cultura diferente para também ser douto naquela cultura. E Daniel aqui atribui a Deus toda a sabedoria, todo o poder e toda a eternidade. Também ele completa: é ele quem muda o tempo, estações, remove reis e estabelece reis. A pergunta que eu faço aos irmãos nesse dia: em quem nós estamos confiando? Estamos confiando em nós mesmos? Estamos confiando nos políticos? Estamos confiando nos artistas? Estamos confiando nas redes sociais, que hoje é muito difundido? Jovens, não é só jovem, todos hoje têm um celular na mão. Todos nós temos as redes sociais: Instagram, Facebook, TikTok, X. Em quem nós estamos confiando? Em quais pessoas nós estamos colocando? Quais os valores que nós estamos trazendo para dentro de nós, da nossa cabeça? Como disse o pastor no início, aqui, o que Nabucodonosor pretendia? A primeira coisa que ele pretendia era doutrinação. A doutrinação de Daniel e dos seus amigos. Em que? Nas coisas, nos princípios, nas comidas, tudo babilônico. Ou seja, afastando Daniel e seus amigos das coisas de Deus. Diferente dos nossos dias, Alberto Einstein, em uma palavra que ele diz assim: pouco conhecimento afasta o homem de Deus, mas o muito conhecimento aproxima o homem de Deus. Quanto mais conhecimento sabemos, entendemos que nada sabemos. Ou seja, Deus tem que ser o centro das nossas atenções. Deus tem que ser aquilo que nós desejamos. Eu gosto, sempre nós pregamos aqui na igreja, que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática, não é isso? Eu acrescento, não acrescento, porque não pode acrescentar nada na Bíblia, acrescento na minha cabeça. Ela é o nosso manual de instruções. Manual de instruções para quê? É o manual que nos leva para a vida eterna. Esse é o nosso manual. A única regra de fé e de prática. Ou seja, se nós temos fé, nós temos essa aqui como regra, só que se nós não praticarmos, não adianta nada. E aí na minha cabeça, ela é a única manual de instruções deixado por Deus, instruído por Deus, inspirado por Deus, que nos levará à vida eterna. Daniel sabia disso. Daniel tinha esse conhecimento. Nós, hoje, os jovens da nossa igreja, os jovens do mundo, têm esse conhecimento? Tem a Bíblia como regra de fé e de prática? Tem isso aqui como único manual de instrução? Adianta você ir para Harvard, estar nos Estados Unidos, aprender o inglês e ir para o inferno?
Essa é a pergunta que eu faço hoje. Muitas vezes estamos confiando em políticos. Não estou dizendo com isso que nós não temos que se revoltar, discutirmos como crentes e como pessoas que conhecem a palavra de Deus, não aceitar as injustiças, mas em quem nós estamos confiando. Daniel, aqui no capítulo 2, versículo 21, diz: é ele quem muda o tempo, as estações, remove reis e estabelece reis. Ou seja, é ele que está no poder de tudo. Se nós passamos por dificuldades politicamente, se nós passamos por dificuldade em nosso dia, seja financeiro, mas acima de tudo nós temos uma guerra, que é uma guerra espiritual. Essa é a nossa guerra. Porque a nossa guerra não é contra a carne, não é contra político, não é contra o governo. Nossa guerra é contra o maior adversário que nós temos, que é o diabo. E o diabo hoje, astutamente, ele nos coloca algumas artimanhas no nosso dia a dia. Artimanhas estas que muitas vezes nós deixamos passar. Artimanhas essas que nós deixamos adentrar em nossas vidas, adentrar em nossas casas. Principalmente nós, vocês, nós, que ainda, eu me considero jovem, ainda estou na meia idade, mas os jovens que estão começando um terço da idade, 20, 22, 30 anos, quem tem sido a nossa confiança? Em quem nós temos confiado? Letícia, carinhosamente chamada por mim por Lelê, está na faculdade. Ela vai enfrentar lá a doutrinação. Muitas vezes não é explícito, mas é implícito. Vai enfrentar. E nós temos que estar atentos. E como estamos atentos? Olhando o que a palavra de Deus nos ensina. A nossa regra de fé e de prática. O nosso manual de instrução. O que ela nos ensina? O que ela quer nos dizer? O presbítero Fabiano, esses dias nós estávamos conversando e ele estava falando sobre a inteligência artificial. E ele acabou descobrindo agora a inteligência artificial e está muitas vezes discutindo com ela, inclusive. E aí ele achou um erro na inteligência artificial. Eu não lembro exatamente o que é, depois ele pode compartilhar com os irmãos. E ela disse que muito obrigado por ter compartilhado, que estava errado. Aí eu estava depois pensando, por que a inteligência artificial agradeceu ao presbítero por ter corrigido-a? Porque aquilo é um algoritmo. Se todo mundo falar que aquilo é de um jeito, ele vai entender que é daquele jeito. Então, que é de nós crentes, que não estamos invadindo as redes sociais e falando aquilo que é verdade, para que o algoritmo entenda que é verdade, para que o algoritmo entenda o que é certo, e não coloque coisas erradas na cabeça, muitas vezes, dos jovens do mundo. Para os irmãos verem o quanto nós achamos as coisas normais, e é isso que me chamou a atenção nesse estudo, porque Nabucodonosor, ou o chefe Aspenaz, tentou fazer daquele ato comida, iguarias, doutrinamento, uma coisa normal para Daniel. E Daniel não achou aquilo normal. Daniel tinha aquilo como anormal. Só para os irmãos terem uma ideia, e nós falamos dos Estados Unidos, e eu citei os Estados Unidos como referência exatamente para falar sobre isso. A degradação humana, não naquele país, no mundo inteiro, mas principalmente lá, para os irmãos terem uma ideia, isso pode puxar, está nas redes sociais e nos jornais. No ano de 2024, cerca de 1.038 abortos realizados nos Estados Unidos legalmente. Será que não estão achando que isso é normal? Em 2023, 930 mil abortos legalmente. Não é ilegal.
Aí nós trouxemos para o Brasil. Só para os irmãos terem uma ideia. O Brasil não tem um acompanhamento ainda favorável sobre isso. Mas em 2018 foram 1.570 abortos, procedimentos feitos pelo SUS, o nosso SUS, 1.570. Em 2023 saltou para 2.687. E é um estudo do Senado Nacional, nosso Senado Federal, que está lá, pode entrar lá, www.senado.com.br, e procurar lá sobre aborto. Esse estudo estima-se que 100 mil, ano passado, foi feito abortos clandestinos. Qual é a normalidade? O que está sendo normalidade nas nossas vidas? Então, o que eu quero trazer não é para nós ficarmos irados, irritados, inconformados com tudo isso. Isso é uma coisa que acontece e vai continuar acontecendo. É uma coisa, o que nós temos que lutar é contra o diabo, que vai de pouquinho em pouquinho achando que as coisas estão normais, estão ficando normais. Tenho 3 lições para trazer para os irmãos nessa noite. Primeira, nós já dissemos, tudo está determinado por Deus, seja as más ou as boas coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Deus é o Deus que foi de ontem, que é o de hoje e que será o de amanhã, com certeza. É Deus quem revela os mistérios. Capítulo 2, verso 28, na primeira parte, se os irmãos quiserem conferir, tudo está determinado, todo o mistério revelado nas Escrituras, para a nossa compreensão, vem da parte de Deus também. Jesus estava com Daniel? Uma pergunta que eu faço para os irmãos. Rafaela, responde essa pergunta. Jesus já estava com Daniel naquele tempo? Sim, Rafa, ou não? Estava? Sim, ele estava. Por que ele estava? Agora a irmã, mãe da Rafaela, vai responder por que ele estava. Sim, não, porque Jesus estava com ele, não Deus, Jesus. Vamos remeter lá em Gênesis 1. O que Deus fala lá? Façamos o homem em nossa imagem e semelhança. Façamos. Deus é quem fez. Jesus é quem fez. Estava com ele. Estava presente nele. Daniel já confiava em Jesus Cristo ali. No entanto que Jesus, lá em Mateus 24, cita Daniel como referência. Referência do apocalíptico lá, do livro apocalíptico, do Antigo Testamento. E depois a revelação feita por João. Alguns versículos que eu quero trazer para os irmãos na nossa meditação dessa noite. Cada um vai encontrar um versículo. Presbítero Fabiano, Salmo 28, 7. Pastor, na sequência, Provérbios 3, 5. Josi, Filipenses 4, 13. Nossa irmã Salete, Salmo 46, 1. E Fernanda, Josué 1, 9. Para nós finalizarmos nosso estudo nessa noite. 1, 9. Presbítero Fabiano, você já encontrou? Salmo 28, 7. Ou seja,
Deus é a nossa força. Nossa fortaleza tem que estar em Deus. Daniel entendia isso. A fortaleza dele estava em Deus. Não era em Nabucodonosor, não era naquelas iguarias do rei, não era naquilo que Deus estava dando para que ele se ensoberbesse ou a sua autoestima fosse exacerbada. Ele sabia quem mandava nele. Era o Deus de Israel. Pastor, Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, o que ele diz aqui? Confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes, ou seja, não se enredar, não se enrede para o seu entendimento, ou seja, não pense que o seu entendimento é seu. O que aconteceu com Nabucodonosor? Ele acabou com o entendimento. O entendimento Deus tirou o entendimento dele, ele virou um animal. E depois Deus concedeu o entendimento novamente para ele, porque ele diz lá no capítulo 1, versículo 28, salvo engano, Deus me tornou, pois, Deus do céu e da terra, louvo ao Senhor por isso. Ou seja, foi Deus. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, em quem nós podemos? Em Deus, é tudo em Deus. Irmã Salete, 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se nós estamos atribulados, seja qualquer seja a tribulação, financeira, psicológica, física, emocional, política, é Deus que é nosso refúgio e nossa fortaleza. Não é mais ninguém. Ninguém pode nos socorrer. Ninguém irá nos socorrer, a não ser Deus. Josué, para finalizar, Josué 1:9, Fernanda. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ou seja, por último, o que ele diz? Não temas, eu sou contigo. Daniel sabia que quem estava com ele era Deus. Não era Nabucodonosor trazendo umas iguarias, ou um pequeno vinho, ou um vinho fino. Aquilo era ínfimo, perto do que Deus tinha preparado para ele já de antemão, que era a vida eterna. Aonde estamos mirando? A nossa mira está onde? Jovens que estão aqui hoje, que estão muitas vezes nos assistindo na live, aonde estamos mirando a nossa... Estamos sendo iludidos com este mundo? Estamos sendo iludidos com aquilo que nós aprendemos no nosso próprio entendimento, que a palavra diz, não derribes ao seu próprio entendimento, né, em Provérbios 3:5. Então, não se ache que você, no seu entendimento, você vai estar sendo glorificado. Quem glorifica a nós é Deus. Aonde está a nossa colocação nesse mundo? Vale nós vivermos as iguarias? Se Daniel tivesse vivido as iguarias do rei, estaria no inferno. Será que vale nós vivermos as iguarias do mundo? As nossas iguarias? As iguarias que temos, nós temos. O mundo é ruim? Não. As coisas do mundo é ruim? Muitas vezes não. Temos que saber dividir o que é bom, que nos traz felicidade e vem da parte de Deus, e aquilo que não vem da parte de Deus. Aquilo que nos traz felicidade vindo do Senhor e aquilo que nos traz, vai nos trazer infelicidade, que está no mundo também. A palavra de Deus diz que o joio e o trigo estão juntos e são praticamente iguais. Mas tome cuidado, porque um vai te levar para o céu e outro vai te levar para o inferno. Que nós tenhamos as nossas mentes voltado para o Senhor, voltado para Deus. E como eu disse, tenhamos isso aqui como regra de fé e prática.
e principalmente como o nosso manual de instrução. Instrução que vai nos levar para a vida eterna. Instrução que vai nos conduzir para a casa do Senhor. Se achamos as coisas do mundo boas hoje, imaginemos, ou melhor, nem imaginemos como será quando Jesus voltar. Porque nada das coisas ruins que hoje tem no mundo estarão lá. Nós não lembraremos mais disso. Que Deus nos abençoe e nos conduza para a vida eterna.